Olá, amados, tudo bem? A paz, meu nome é Maria Clécia, eu estou aqui para deixar uma mensagem para vocês, que encontra-se no livro de Mateus, né? Jesus estava indo ali, na realidade, Jesus deu a ordem ali para os seus discípulos, para ele irem para ir de um lado para outro, para Genezaré, né? E aí eles estavam indo e o vento, eles estavam no mar e o mar estava agitado, né? E o vento era contrário, enfim. E aí eles foram na frente, Jesus veio depois, Jesus estava andando sobre as águas, então Jesus vai ali ter com eles naquele barco, mas ele estava andando sobre as águas. E aí eles se assustaram, né? Disseram: "Ah, é um fantasma". E aí Jesus disse assim a eles: "Não, sou eu. Não sou eu, não tem mais, sou eu, Jesus, né?" E aí Pedro vira para ele e diz assim: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo." E aí Jesus disse: "Vem, Pedro, pode vir." Então, o normal ali seria Jesus ir para o barco, ele estava indo para o barco. Não, mas aí já acontece uma situação sobrenatural, né? Pedro sai para fora do barco, Pedro vai andar sobre as águas. E aí Pedro sai, vai andar sobre as águas e vai ter com Jesus, né? Ele vai ter com Jesus, porém ele afunda. Ele dá uns passos, mas aí de repente ele sente aquele vento no rosto dele, começa a temer e afunda. Aí olha só o que Jesus diz, Mateus 14:31, né? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Né? Jesus está dizendo: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Mesmo assim é a gente. Mas olha só, olha Pedro com a pequena fé dele. Às vezes você diz assim: "Ah, eu não tenho fé." Não, Deus deu uma medida de fé para cada um. Para cada um Deus deu uma medida de fé. "Ah, eu não tenho grande fé." Não importa, grande ou pequena. Porque olha Pedro com a pequena fé dele. Pedro foi um discípulo que aonde ele passava, a sombra dele curava. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. A sombra dele curava. E outra mais, a Bíblia diz que Pedro, ele era iletrado, ele não sabia ler. Você sabe ler? E você está achando dificuldade? Ah, não acredito. Porque olha só, Pedro, ele era iletrado. E a primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram. A sombra de Pedro curava onde ele passava. E Pedro, com a pequena fé dele, ele fez tudo isso. Imagina você. Então hoje eu queria empoderar, encorajar vocês. Se você quiser vencer na vida, você tem que ter uma coisa: fé. Eu diria fé junto com obediência, porque se nós não obedecermos a palavra, é o que o Senhor quer que nós obedeçamos, porque se obedecermos, ele diz assim, que nós vamos dizer, manda aquele monte de um lado para o outro e ele vai. Então, se você crer no Senhor, você fará coisas muito maiores do que aquele fez. Imagina, porque Jesus já fez coisas grandíssimas, coisas maravilhosas. Imagina você chegar a ser usado por Ele ao ponto de fazer coisas muito maiores, né? Então creia, tenha fé. Eu estou me sentindo fraco, eu estou sentindo, então busque mais. Se encha mais de fé, ouça mais a palavra, porque a palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Creia que você vai andar sobre as águas, sabe assim? Vamos aplicar isso na nossa vida? Vamos aplicar isso na minha vida, na tua vida? Às vezes você está com um problema: Clécia, Maria Clécia, mas eu não estou aqui no meio do mar, como é que eu vou afundar? Não, é seu problema. Vamos aplicar na nossa vida? Diz assim: você vai andar sobre o seu problema. E se você não tiver fé, sabe aquele problema que você não consegue resolver por nada, sabe aquelas coisas assim? Então, você vai andar sobre o seu problema. Você vai andar sobre ele, você vai vencer a ele. Porque se você tiver fé, você vai andar.
Jesus vai te dar a mão e vai te salvar, porque Pedro ali, ele estava afundando. E Jesus disse: ei, homem de pequena fé, levanta-te. E aquele homem de pequena fé, tão pequena fé, ele falava assim, com autoridade, autonomia de Deus. Ele falava com convicção, e era maravilhoso, né? Olha, então creia, tenha fé. Sabe esse problema que você está passando? Sabe, aquele que não se resolve, aquele que você não pode resolver. Então, porque Deus vai fazer quando a gente não pode fazer. Quando a gente pode fazer, é nós que vamos fazer. Então, sabe esse que você não pode resolver? Então, você vai andar sobre ele. Você vai andar sobre ele. Sabe como? Tendo fé, crendo e aceitando esse Jesus. Aceitando Jesus, o nosso Salvador. Crendo nele, e você vai andar sobre as águas, você vai trilhar sobre o seu problema. Só que se não olhar para ele, vai afundar junto com o problema. Só que se seus olhos não manter firme, focados no Senhor, você vai afundar com o seu problema. Creia na palavra, creia em Deus, creia em Jesus, que vai dar tudo certo, amém? Que essa casa, que o seu lar, que a sua família seja abençoado, que haja paz, haja amor, haja entendimento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graça e paz.